pastor Luciano, foi uma surpresa extremamente agradável. Senta um rapaz ao meu lado, eu e a esposa já estávamos sentados no avião. Tem um rapaz muito simpático, muito educado, estendeu a mão para cumprimentar, essa coisa rara, em voos assim, estendeu a mão e tudo mais, sentou ao lado. E antes mesmo do avião decolar, eu perguntei: qual é o seu nome? E ele falou: é Lucas. Eu falei: olha, eu tenho um genro e um neto que também se chamam Lucas, e esse nome é bíblico. E ele disse: sim, é bíblico. Eu mandei a foto. Pastor Luciano, como bom assembleiano, ele disse: esse encontro é profético. E eu creio assim, dependendo daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida nessa noite. O pastor pediu que falássemos a respeito de família, deu esse como um tema, e para mim é um prazer falar sobre isso. O Senhor nos tem presenteado e abençoado. Nós temos 5 filhas, e agora já temos 11 netos. Não sei se ainda vai aumentar o número, mas Deus nos tem agraciado muito com essa família. E esse assunto família, para mim, ele é extremamente necessário na igreja dos tempos atuais, por conta de tudo que tem acontecido nesse mundo no qual nós vivemos. E eu gostaria de hoje à noite trazer a sua mente, trazer o seu coração, debaixo da liderança e da administração do Espírito Santo, para compreender a necessidade de sermos família centrada, focada, enraizada na palavra de Deus. Eu várias vezes tenho feito em alguns auditórios, eu faço uma pergunta, eu pergunto assim: qual foi a primeira atividade do ser humano quando foi criado por Deus? Gênesis capítulo 1 e 2. Qual foi a primeira atividade? Qual foi a primeira coisa que homem e mulher fizeram quando foram criados por Deus? E as respostas são muitas. Dar nome aos animais, cuidar do jardim. Mas é interessante, porque se você olhar o relato bíblico da criação, os 6 dias de criação, e eu creio na literalidade das Escrituras, nós temos que Deus começou criando, separando, primeiro pedindo luz, ordenando a luz, depois separando água e terra, e ele foi criando, e no 6º dia, no dia 6 da criação, ele cria o homem do pó da terra, e em Gênesis 2 diz que em seguida, e no mesmo dia, de uma costela do homem, ele cria a mulher. Então, o homem e mulher foram criados no dia 6. E no dia 7, o que aconteceu? A Bíblia diz que nesse dia Deus descansou. Não porque Deus estivesse cansado, mas Deus cessa a sua obra criadora. Ele criou tudo que ele queria criar, estava tudo pronto. No 7º dia, era um dia em que o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para relacionamento com o Senhor, eles vão passar esse dia na presença do Senhor. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Esta foi a primeira atividade do ser humano. O homem e a mulher foram criados para isso, para este relacionamento íntimo, de comunicação de 2 vias com o seu Criador. Mas no 8º dia, e a partir do 8º dia, eles tinham uma incumbência, e a primeira incumbência deles era: sejam férteis, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra. Bom, só eu fizemos a nossa parte, 5 filhos, ok? A primeira incumbência foi constituir família. E ao lado disso, e no seu tempo, eles deram nome aos animais, eles cuidaram do jardim, eles, enfim, fizeram no tempo que eles estiveram no jardim aquilo que Deus tinha previsto que eles fizessem. Mas é incrível nós percebermos que, à medida que Deus foi criando no 1º dia, no 2º dia, no 3º dia, a cada final da sua obra criadora daquele dia, Deus olhava e dizia: isto é bom.
Isto é bom. No quarto dia é bom, no quinto dia é bom, mas quando ele termina a obra de criação no sexto dia, o homem e a mulher, o que ele diz? Isto é muito bom. Queridos, casamento é para ser muito bom aos olhos de Deus. Família é para ser muito bom aos olhos de Deus. E aqui está o foco que nós, como cristãos, devemos ter. O foco na palavra de Deus, o foco na pessoa de Deus, o foco no plano que Deus tem para cada um de nós e para todos nós como sua igreja. A família e os valores do casamento, de criação de filhos, a vida em família, essas coisas têm sido destruídas pela cultura que nos cerca, essa cultura infame na qual nós estamos inseridos. A pós-modernidade, com todo o seu relativismo e os seus conceitos de liberdade, conceitos de individualismo, ninguém tem nada comigo, eu sou dono do meu nariz, essas coisas têm solapado, têm corroído os princípios, e eu vou dizer para vocês, têm solapado, têm feito a ruína até mesmo da dignidade da vida humana, da dignidade da família. Por isso, nós precisamos sempre de novo nos voltarmos para a palavra de Deus. A Bíblia, ela centraliza a sua atenção na família. Deus falou a famílias, Deus formou famílias, Deus constituiu um povo, Ele separa a família e o seu povo para os propósitos que Ele tem. Mas para que isso aconteça, nós como família precisamos centralizar a nossa atenção em Deus. E para centralizar em Deus, nós temos que olhar sempre de novo para a sua palavra. Nesses tempos aqui de fake news, de tantas mentiras sendo propagadas, inclusive no que tange ao casamento, à vida em família, à dignidade da vida em família, a palavra de Deus nos oferece segurança em todas as áreas da nossa vida. E hoje à noite, nesse nosso tempo de meditação, queridos, eu gostaria de olhar para 3 passagens bíblicas que são ligadas a este tema. E nessas três passagens bíblicas, nós vamos encontrar uma advertência, nós vamos encontrar uma instrução e vamos descobrir uma promessa. Tudo ligado a esta vida de uma família que está centrada na palavra de Deus. Quero começar com uma advertência. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo aí do celular, para o livro de Colossenses. E gostaria de ler com os irmãos o capítulo 2, os versículos 6, 7 e 8, do livro da carta de Paulo aos Colossenses. Eu tenho aqui comigo a Almeida, século 21, talvez você tenha uma versão diferente, mas o teor da mensagem será sempre o mesmo. Versículo 6 de Colossenses capítulo 2, nós lemos assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Esses 2 versículos, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, pastor Luciano, foi o texto que Soraya e eu escolhemos para o nosso casamento. Esse foi o texto pregado no nosso casamento, dia 2 de julho de 1977. Faz tempo. Paulo, ele está dando uma orientação no sentido de enraizar-se, de colocar as raízes fundas em Cristo. Agora lembra, raízes numa planta é o que nutre de vida, é o que busca o alimento, a água, os nutrientes. Nenhuma planta vive ou sobrevive sem raízes. E ele está usando, Paulo está usando essa expressão, arraigados, tem a ver com raízes edificadas, ou seja, a construção em Cristo Jesus. Mas aí tem o versículo 8, e o versículo 8 tem uma advertência que é extremamente atual. Paulo escreve o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, para que ninguém escravize vocês, por meio de filosofias e sutilezas vazias,
segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. A igreja em Colossos, uma igreja ainda nova, quando Paulo escreve esta carta, ela estava numa luta, num choque com a cultura que a circuncidava. Talvez já naquela época, o início de um movimento que depois vai receber o nome de gnosticismo, é uma forma esotérica de tentar conciliar as verdades da palavra de Deus com a filosofia e com outros pensamentos. Eles estavam cercados por isso, isso fazia parte da cultura deles. Eles eram incentivados a pensar nessas coisas, e o risco era que eles acabariam sendo escravizados por esse tipo de coisas. Paulo, na verdade, está dizendo: cuidado com filosofias humanistas, cuidado com coisas que estão centradas no homem. Não te esquece, você precisa se enraizar em Cristo, e não nas filosofias, nas ideias dos homens. Você tem que estar firmado em Cristo e na revelação do Senhor Jesus, e não naquilo que vem. E Paulo usa uma expressão muito dura aqui. E presta atenção, meus irmãos, ele diz assim, coisas que são vazias, são sutis e são vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo. Se você quiser, você pode traduzir essa expressão, espíritos elementares do mundo, por inferno. Porque essa expressão ela é por vezes usada para falar das potestades espirituais que estão aí agindo no nosso mundo. Este mundo que tem as suas tradições, que forma as suas tradições, que impõe muitas vezes as suas filosofias como se fossem a verdade, mas a Bíblia diz que são sutilezas vazias, elas provêm não da revelação de Deus, elas provêm de um outro lugar. Este mundo ele usa os seus instrumentos. E presta atenção, se você quer uma família centrada na palavra de Deus, enraizada em Jesus Cristo, cuidado, por exemplo, com novelas que pregam coisas absolutamente distintas da palavra de Deus. Cuidado, por exemplo, com a música que é divulgada e é tocada e é vendida no nosso mundo, muitas vezes estimulando os piores instintos carnais da nossa vida e não as verdades da palavra de Deus. Cuidado com os influencers, os influenciadores desse mundo propagando as suas ideias e ganhando dinheiro, muitas vezes em cima da nossa ingenuidade, de clicar, de likear, de dar um like naquelas postagens. Muito cuidado com as redes sociais. Muito cuidado com as universidades. Se você, universitário, jovem, está se preparando ou já está lá, cuidado, porque muitas dessas ideias começam lá. E elas te afastam, te escravizam da simplicidade e pureza devidas a Cristo, como um instrumento do diabo. Muito cuidado com a moda e a imposição da moda. Muito cuidado com essa ideia pós-moderna do culto ao corpo. Muito cuidado com esses instrumentos das celebridades poucas, celebridades infelizes que nos são propostas. É uma palavra de advertência. E sabe qual é o antídoto para esse veneno que o mundo tenta instilar em nós? O antídoto é a palavra do Senhor. Andar firme com o Senhor. Andar firme em Jesus. Raízes em Jesus Cristo. Nunca se firme nas suas emoções. Viu? Jovem, nunca se firme nas suas emoções para namorar aquele rapaz que parece tão inteligente, tão bonito, mas que não segue a Cristo, ou o rapaz que olha para aquela moça tão atraente, tão bonita, mas que não segue a Cristo. E talvez você pense assim: só falta ser convertido, só falta se converter. Cuidado, são armadilhas que o Senhor coloca. Nunca confie nas suas emoções, mas nas decisões, como foi cantado aqui por todos os grupos. Cantaram a respeito de decisões permanentes, decisões
Nós temos aqui uma palavra de advertência. Presta atenção. Eu penso que esse texto na sua Bíblia precisa ser marcado com marca-texto, sublinhado. Cuidado, firme-se em Cristo, mas resista a estas filosofias do mundo. Mas depois dessa advertência, nós temos uma instrução. E agora nós vamos lá para a Antiguidade. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ver os versículos 4 até 9. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés, já próximo do final da sua vida, um homem experiente, experimentado, lá próximo dos seus 120 anos de idade, mas que recebeu de Deus esta incumbência de escrever, de colocar por escrito toda a orientação de Deus para a vida do seu povo. E em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 até o versículo 9, nós temos um texto muito importante para os judeus, mas que tem aplicações, que tem um entendimento e um funcionamento para a nossa vida como família. Olha o que o Senhor nos diz através de Moisés. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Queridos, o contexto aqui de Deuteronômio é importante que a gente saiba. Quem são as pessoas que ouviram em primeira mão estas palavras aqui? Foi um grupo grande, de milhares, talvez de milhões de pessoas, cujos pais tinham saído do Egito naquela sequência de pragas, e a 10ª praga, que dá origem, de certa forma, àquilo que nós vamos comemorar hoje à noite, saem do Egito e começam a vagar pelo deserto. Passam pelo Sinai, onde Deus dá as tábuas da lei, mas imediatamente eles derivam para a idolatria, para a incredulidade, e daquelas pessoas todas que saíram do Egito, Deus disse: ninguém desta geração aqui vai entrar na terra prometida, a não ser 2 homens, Josué e Caleb. Nem o Moisés vai entrar na terra prometida, ele vai olhar de longe. Mas nesse tempo, nesses 40 ou 42 anos, 40 anos em que eles circulam pelo deserto, estacionam no deserto, forma-se uma nova geração. Agora eu quero que você pense como era a vida desta geração. Era deserto. O horizonte, a vista era sempre a mesma. Quando saía da tenda de manhã, o que eles enxergavam era sempre a mesma coisa: uma área pedregosa, uma área arenosa. Era muito quente de dia, mas fazia muito frio à noite. Eles ficaram dia após dia após dia vendo essa mesma condição. A sua alimentação foi basicamente a mesma durante todo esse tempo. Era o maná que eles colhiam de manhã e cozinhavam, e aquilo era a sua alimentação. Eles tiveram uma cultura de deserto. Essa foi a experiência que eles tinham. Mas Deus tinha prometido que eles iriam entrar na terra prometida, eles iam entrar em Canaã, uma terra, segundo Deus disse, que mana leite, que mana mel, uma terra de riqueza, uma terra fértil. Era outra cultura que estava lá, e esta terra ela estava ocupada por muitos povos pagãos que ali habitavam. Eles iriam enfrentar agora culturas hostis, eles iriam experimentar uma realidade que eles ainda não conheciam. E o livro de Deuteronômio é a preparação para que eles entrem nesse novo contexto, para que eles enfrentem e lidem com essa nova realidade que eles terão lá quando entrarem na terra prometida. E Deus diz: presta atenção, ouve Israel, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Você vai amar o Senhor. Vão ter muitas distrações lá, vão ter muitas seduções lá, vão ter muitas coisas que parecem boas, mas você vai amar o Senhor. Quando se mudar essas palavras aqui, ele nos apresenta alguns princípios espirituais que são permanentes, são duradouros. Eles foram válidos para aquela geração de hebreus que vai entrar na Terra Prometida, mas eles são válidos também para nós que vivemos nesse mundo pós-moderno. E esses princípios, eu queria chamar a sua atenção para alguns que têm tudo a ver com você e comigo. A primeira incumbência, a primeira responsabilidade primária dos pais e mães. Primeiro, amar a Deus, em primeiro lugar. Amar a Deus de todo o seu coração. Esta ideia de amar a Deus e demonstrar isso por guardar a palavra, por seguir a palavra, por obedecer a palavra. Segundo João, na sua segunda epístola, João diz que guardar os mandamentos e obedecer aos mandamentos de Deus não é algo penoso. Porque quando você ama, você faz aquilo com prazer, você se delicia em obedecer a Deus e a sua palavra. A primeira incumbência dos pais, amar a Deus e demonstrar isso pela forma como guardam a palavra do seu coração. E como vão demonstrar, aliás, o Moisés, Deus, através de Moisés, ele dá algumas dicas interessantes. Ele diz assim, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vai ter que estar enraizado, vai ter que estar firme no seu coração. E aí ele vai falar de ensinar, eu quero comentar isso logo a seguir. Mas ele diz que os pais, eles também vão ter este sinal da palavra na sua mão, como faixa na sua testa, escrevendo nos batentes da casa e nas portas. Esse era o contexto para eles lá, de demonstrarem o apego, o amor por Deus e o apego à sua palavra. Mas a orientação central é essa do versículo 6. Ter a palavra de Deus no seu coração. É interessante, porque muitas vezes nós nos contentamos em ter a palavra de Deus aqui. E ela precisa percorrer aqueles 30 centímetros mais ou menos que separa a mente do coração. Porque a mente está ligada com o aspecto intelectual, mas o coração está ligado com as emoções, com os sentimentos e com a decisão, com a escolha. Essa palavra que hoje eu estou te ordenando, diz Deus, tem que estar no teu coração, a disposição de obedecer, a disposição de cumprir, a disposição de fazer aquilo que Deus está pedindo. Lembra que Jesus disse que esse é o primeiro mandamento, não é isso? Quando perguntaram para ele, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus. Ele repete, exatamente Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A lei e os profetas dependem disso. De certa forma, a palavra de Deus depende, ela se encaixa quando Deus é o nosso amor maior. Pensa um pouquinho no casamento. O casamento, segundo a cultura que a gente vive, ele é um contrato. E você rompe esse contrato por qualquer razão. Você rasga o contrato. Mas à luz da palavra de Deus, o casamento é uma aliança. É um pacto. Uma aliança indissolúvel. É uma aliança primeiro com Deus, mas que é estendida àquela pessoa para quem você disse sim. E quando você diz sim para essa pessoa, você está se entregando para ela. E ela está se entregando para você. O casamento tem que ser uma aliança com respeito, com honra, com pureza, com sinceridade. É o marido que, nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, é um marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, que se sacrifica, que se doa para purificá-la e apresentá-la santa,
O marido é alguém que se coloca debaixo para servir a sua esposa, porque a ama de maneira inquebrantável. Não porque ela é perfeita, mas porque Deus pede isso dele, e porque ele tem o Senhor no coração e está enraizado em Cristo. Senhor, eu quero te imitar, como o Senhor morreu pela igreja, como o Senhor se entregou pela igreja, eu me entrego pela minha esposa, porque eu amo o Senhor e amo a ela. E a esposa, ela é alguém que vai seguir o seu marido, vai seguir a liderança, porque ela ama o Senhor e ama a palavra do Senhor, e ela vai seguir o seu marido, vai se colocar debaixo dele, como uma esposa complementadora, como alguém que o completa e que se submete à sua liderança. Não porque ele é perfeito, mas porque ela ama o Senhor e a palavra de Deus está gravada no seu coração. Isso é casamento à luz da palavra de Deus. Veja que não tem tanto a ver com emoções, com sentimentos, com um friozinho na barriga, mas tem a ver com obediência à palavra de Deus. Sim, é claro que os sentimentos estão envolvidos, é óbvio. É claro que sim, as emoções elas afloram, sim, de vez em quando dá borboleta, né? Principalmente na época do namoro, quando está chegando o casamento, né? Sim, mas por obediência à palavra de Deus, eu estou pactuado com aquela mulher, ela é a minha esposa, e nada nem ninguém vai se interpor entre nós, e não devemos permitir isso. Deixa o homem, se une à sua mulher, e os dois agora são olhados por Deus como uma só carne. E o autor do livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz assim, que o casamento deve ser digno de honra entre todos. O mundo não honra, o mundo ataca, o mundo zomba, mas nós como cristãos, nós temos lares honrados, famílias honradas, e o leito nupcial mantido puro, sem mácula, conforme diz o autor do livro de Hebreus. A primeira responsabilidade dos pais, você pai, você mãe, quero lembrá-lo, para ser uma família centrada na palavra, há que amar a Deus e ter isso firme no seu coração. Mas há uma segunda responsabilidade dos pais, e está aqui no versículo 6, 7, quando diz assim, que estas palavras estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Significa que os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e fazer isso com persistência, com diligência, com cuidado. O verbo hebraico que é traduzido aqui por ensinar tem a ver com a ideia de gravar. Aliás, eu gosto muito de uma tradução, a versão atualizada, que diz assim, tu as inculcarás aos teus filhos. Eu gosto desse verbo, porque dá aquela impressão assim, que você tem que pegar os filhos, abrir a cachola, botar para dentro a palavra de Deus, para ver se eles se firmam também na palavra. Tá? Trata-se, na verdade, de lutar pelos seus filhos. Porque se você não lutar por eles, o mundo vai lutar e vai buscar ganhá-los. O objetivo desse trabalho dos pais é gravar no coração dos filhos a palavra de Deus. Um método que é repetitivo, tá? É repetitivo sim. O ensino se dá por palavras, ele se dá também por exemplos, você demonstrando a sua firmeza na palavra de Deus. É uma tarefa contínua, é uma tarefa demorada, mas ela é absolutamente necessária. E aqui eu tenho uma palavra e um desafio para os homens, para os pais que estão aqui presentes. Folheia, deixa o seu dedo aí, Deuteronômio, e vem comigo para Gênesis capítulo 18. E leia comigo o versículo 19. Gênesis 18, 19. Essa palavra é para os homens. Deus falando com Abraão. Abraão, pai da fé, tinha recebido uma promessa maravilhosa de Deus. Deus o separou para que ele se tornasse bênção para todas as nações da terra.
ou para todas as famílias da terra, melhor dizendo. E no versículo 19, Deus diz algo para Abraão que me coloca uma pulga atrás da orelha. Ele diz assim: porque eu o escolhi, Abraão, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Essa palavra aqui, ela vai contra, ela se opõe, ela bate de frente com certas filosofias educacionais, pedagógicas, psicológicas, que são apresentadas aqui para nós. Repara que Deus está dizendo a Abraão: você deve ordenar aos seus filhos. Não é perguntar se eles estão gostando, se eles estão afim, se eles concordam. Você vai ordenar. Crianças precisam de limites, crianças precisam de direção, crianças precisam de alvos tangíveis e alcançáveis. Elas precisam ser instruídas, e a ideia que Deus deu para Abraão aqui: você ordena não só os seus filhos, mas você ordena os seus netos. É uma tarefa que se estende, que passa. Soraya, eu tenho tido algumas experiências aqui, de vez em quando tem que lidar com os netos, e às vezes, porque já temos alguns na adolescência, e às vezes a bronca é alta, o confronto, mas precisa. Os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam de padrões, eles precisam de regras, eles precisam olhar para nós e entender e enxergar em nós, homens e mulheres que seguem fielmente a palavra de Deus, que tem o Senhor no seu coração. Mas aqui é para os homens: pais, nunca abra mão da sua missão e da sua tarefa de ser o líder do seu lar e de ser o pastor dos seus filhos, aquele que vai instruí-los na palavra de Deus. Essa missão não pode ser terceirizada. Essa tarefa é sublime: criar, educar, preparar os filhos para a vida. E essa tarefa é dos pais. Não transfira. Por favor, não transfira para a igreja ensinar a palavra de Deus. A igreja ajuda. Ela proporciona muitas oportunidades mas é os pais que têm essa tarefa. Não transfira a educação dos seus filhos para a escola. Escola dá informação, mas não formação. Não transfira para outras pessoas. Aliás, parênteses aqui, eu acho muito infeliz as leis que foram criadas aqui, que obrigam as crianças com 4 anos a entrar na escola. O lar é o melhor lugar de sociabilidade, de formação, de educação. É o lar. Nós não podemos abdicar dessa tarefa. A Bíblia está dizendo: pais, tenham a palavra de Deus no seu coração, e eu volto lá para Deuteronômio. Tenham a palavra de Deus firme no seu coração e ensine aos seus filhos. E olha, o tempo todo, fala quando está sentado em casa, fala quando está andando pelo caminho, levando de carro para a escola, buscando, quando deitar, vai lá, conta a história, fala da palavra de Deus, ora com o seu filho, quando levanta, louva a Deus junto com ele, incute a palavra de Deus na vida do seu filho. Você conhece Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como é que isso pode se tornar realidade? Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro de constatações práticas. Quando você se dedica a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, você pode ter uma firme esperança de que eles não irão se desviar, porque eles viram o exemplo em você, eles viram o seu amor pela palavra de Deus, e eles vão buscar copiar você, papai, você, mamãe, na sua vida futura. São as duas
responsabilidades que Deus dá para os pais. Então nós temos aqui um método de Deus. O método de Deus para a família, ele está de forma bem resumida exposto aqui. É um método que, veja, exige a presença dos pais na vida dos filhos. E dos filhos na vida dos pais. É um método que, bom, parece óbvio, mas, gente, esse método de Deus não funciona por WhatsApp. Esse método de Deus não funciona por rede social. É por face to face, né? Cara a cara. É presença. É face a face. Exatamente. Não dá para você terceirizar. Você precisa ter tempo. Você precisa ter tempo. Você precisa fechar a sua agenda e ter tempo para os seus filhos. E você, filho, você precisa fechar a sua agenda com seus amigos, com a turma, tudo mais, para estar na companhia dos seus pais. É que tem influências ou presenças que são influenciadoras na vida dos filhos. Os amigos, tem as turmas, né, que se formam na escola, na universidade, enfim, no bairro, na rua. Cuidado, porque essa pode ser uma influência nefasta, pode ser ruim. Cuidado com o smartphone, porque ele pode ser um instrumento pelo qual essas influências chegam via redes sociais e tudo mais, e vão afastando o convívio dos filhos com seus pais. Cuidado com a turma. Tem aparecido uns memes de vez em quando que mostra assim, como era uma família, né, há 30, 40 anos atrás, está todo mundo sentado ao redor de uma mesa, então conversando aqui entre si, e aí como é hoje? Está cada um com o seu smartphone, cabeça baixa, digitando, procurando alguma coisa, não estão interagindo. A ideia aqui é presença física. Eu penso que nós homens e também mulheres, nós temos que considerar, por exemplo, que tipo de carreira profissional, profissional que estamos seguindo, porque existem carreiras que roubam tempo. Eu trabalhei muitos anos, minha primeira formação em engenharia mecânica, eu trabalhei muitos anos em empresa, e eu lembro de uma época em que o meu diretor, eu gerenciava uma linha de produção, e o meu diretor chegou para mim com uma proposta de aumento salarial. Eles tinham um aumento para me conceder, e aí vem aquela lábia toda, não, nós gostamos muito do seu trabalho, você é imprescindível aqui, nós queremos e tal, mas ele fez uma exigência, ele disse, para que você então faça jus a este aumento, a este acréscimo aí no seu salário, você precisa estar 24 horas à disposição da empresa. Eu disse, lamento, isso eu não posso assumir. Não, mas você vai perder essa oportunidade, mas eu não posso. Eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho crianças. Eu sou responsável também na igreja na qual eu faço parte, eu tenho responsabilidades ali. Eu não posso, de certa forma, eu já muitas vezes cumpri fora de horário, atendi telefone de madrugada para resolver algum problema, porque a linha de produção funcionava 24 horas, mas esse tipo de compromisso eu não posso. Eu estaria trocando o fofa dinheiro pela vida em família. Nós temos que cuidar com isso. Quais são os amigos que realmente acrescentam espiritualmente na minha vida, que me estimulam a afirmar minha vida em Cristo? Eu preciso considerar o tempo que eu gasto com televisão, com internet, com redes sociais. Eu preciso considerar quanto tempo eu gasto comigo mesmo. E hoje, nas nossas agendas, entram tantas coisas, como tempo de academia, como tempo de passeio, tantas coisas. E por vezes nós estamos trocando, abrindo mão do tempo em família, que é tão precioso à luz da palavra de Deus. Agora cuidado, porque por mais inocentes ou legítimas que essas coisas possam parecer, elas podem funcionar como ladrões. Elas estão roubando algo que é prioritário, que é precioso, que é eterno. Não há como instruir ou gravar na mente, no coração dos filhos sem a presença física. Então, o método de Deus, ele exige a presença, e para o método funcionar, os pais precisam ser consistentes. É ensinar a palavra de Deus,
é falar dos valores espirituais, é conduzir a criança, os filhos de qualquer idade no caminho do Senhor. Não é um método imediato. Ele não funciona num estalar de dedos. Não, ele leva tempo. Mas ele vai durar, porque a gente quer que ele dure. Você troca o imediato pelo permanente, e aí você tem uma boa dica do processo de Deus. Aliás, quando diz aqui no versículo 7, vais ensinar aos teus filhos, a palavra filhos aqui não é a palavra criancinhas pequenas, é a palavra para o filho de qualquer idade, mesmo o adolescente, o jovem, e até mesmo o filho que saiu de casa. Você vai instruí-lo, você vai ensiná-lo na palavra de Deus. Esse método, ele é duradouro, ele é permanente, ele é consistente, porque ele deve ser coerente com a sua vida. Eu me lembro que meu pai não conheceu a Cristo, a não ser próximo da sua morte, mas ele dizia assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu isso? Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E meu pai teve muito problema com álcool, meu pai teve muito problema com cigarro, fumava, morcego, teve muita dificuldade. Ele dizia, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Adivinha, eu vou copiar ele. Se ele pode, eu também posso. Certo? E comecei a enveredar por um lado perigoso, igual o Senhor, graças a Deus e pela sua imensa graça, me tirou. Esse método não funciona. Os filhos precisam ver. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E quando eles veem, eles entendem. Pais que mostram a sua piedade, que mostram comprometimento com Deus, pais que não dissimulam, não escondem as suas falhas, porque se você é como eu, você comete muitas falhas no tratamento dos seus filhos. Pais que não escondem, pais e mães que não escondem as suas fraquezas, suas dificuldades, pais que desenvolvem e são frequentes nos devocionais em família, no culto em casa, pais que exercitam graça e perdão nesses seus relacionamentos, porque sim, muitas vezes nós nos machucamos, nós nos magoamos dentro de casa, o casal com os filhos com os pais, mas exercitam perdão, as conversas que são edificantes ao redor da mesa, não ficar falando de política, nem de futebol pode falar só se torcer para o Internacional, tá bom? Senão não. Ministério e família, sair juntos para servir ao Senhor na igreja, em viagens missionárias, em todas as oportunidades. Tem um evangelista aqui entre nós que certamente terá prazer em acolher famílias que vão ajudá-lo no ministério de pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Mas eu quero ter uma palavra aqui, dentro dessa instrução, uma palavra para os filhos. Filhos, voltem-se para os seus pais. Olhem para os seus pais. O texto aqui não se dirige diretamente aos filhos, fala para os pais. Mas eu preciso dizer que, de certa forma, se você olhar bem, vai te dar uma visão adequada daquilo que Deus pretende. Ele quer que os filhos aprendam com os seus pais. O Novo Testamento, usando o Antigo Testamento, ele insiste no mandamento de que os filhos devem honrar os seus pais. Isso significa obedecer, respeitar, em tudo aquilo que não contraria a palavra de Deus, obedecer, reconhecer os pais como instrumentos de Deus na sua vida. Ouvir os pais é ouvir a Deus. Quando o que os pais falam não é contrário à palavra de Deus, mas se os pais estão interessados em fazer gravar a palavra, ouça os seus pais. Deixe que os seus pais cuidem e pastoreiem vocês. Agora, lembrem-se, não existem pais perfeitos, como não existem filhos perfeitos. O que existe são filhos e pais ou funcionais ou disfuncionais. Eu tenho ouvido, e às vezes conversando com crianças não, mas com adolescentes, com jovens, eles têm aquela ideia, eu não quero ser igual ao meu pai, ou eu não quero ser igual à minha mãe. Não precisa ser igual, seja melhor. Mas parta desse ponto, parta daquilo que
que ele e ela exemplificam para vocês. E cresça nisso, obedecendo a palavra de Deus. Prefira estar com seus pais a se expor a outras influências, meu jovem, meu adolescente. Leve isso em consideração. Isto é sabedoria. O resultado é com Deus, e Ele sempre vai prover o melhor para você. Filhos, eles não escolhem que família irão nascer, nem os pais escolhem como seus filhos serão, mas isso não deve ser para nós uma desculpa para mediocridade. Mediocridade é ficar na média. Não, vamos ser acima da média. E sabe como nós podemos ser acima da média? Centrados na palavra de Deus. Então, queridos, aqui nós temos uma advertência, aqui nós temos uma instrução. E aí, pastor, para encerrar, eu gostaria de apontar uma promessa. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que você provavelmente conhece muito bem. Em João, capítulo 10, talvez um dos discursos mais bonitos, mais íntimos, mais profundos do Senhor Jesus, um capítulo no qual ele abre o seu coração e ele se apresenta como um bom pastor. E várias vezes, nesse texto, ele diz: eu sou o bom pastor. Mas no versículo 10, de João 10, ele diz assim: existe um ladrão. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E isso aqui que Jesus está falando aqui, Paulo ecoa em Colossenses 2, quando ele diz assim: cuidado com as filosofias, cuidado com as coisas que vão escravizar vocês, elas vêm desses princípios elementares do mundo, elas vêm do inferno. Aqui Jesus está falando do dono do inferno, que é o ladrão, que é Lúcifer, que se transforma em Satanás. Ele diz: esse ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir. Vem para roubar os teus sonhos, vem para roubar a tua paz, vem para matar os relacionamentos. Ele vem para confundir, para destruir, para arrasar com aquilo que você está tentando construir. O ladrão, ele sempre vai operar nessa direção. Seu propósito único é este. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. E na minha versão diz: e a tenham com plenitude. Jesus aqui não está falando de qualquer vida. Okay? Existem várias palavras que, traduzidas para português, no original da Bíblia, são traduzidas por vida. Existe uma palavra bem conhecida, bios. Bios é vida. Bios, biologia. É vida, mas é vida no seu sentido físico. Não é disso que Jesus está falando. Bios, todos nós temos. Ele também não está falando de psique. É a vida das emoções, das sensações, dos sentimentos, de certa forma da alma. Não é disso que ele está falando. Ele usa uma palavrinha muito especial aqui. Eu vim para que vocês tenham zoe, vida no seu sentido eterno, a vida de Deus. É aquela vida que Deus, quando formou o homem do pó da terra, ele soprou nele o fôlego da vida. A vida é a única que importa. É a vida que vale a pena ser vivida. É a vida que é plena nesse sentido de que agora ela é completa. Você tem bios, você tem psique, mas você tem zoe, a vida de Deus. Agora repara, Jesus está dizendo: eu vim. Sabe por que ele disse eu vim? Porque eu e você não podemos ir. Ele precisou vir. Ele precisou vir. Lá no Éden, Deus disse para Adão: no dia que você desobedecer e comer daquele fruto que eu estou dizendo que não é para comer, nesse dia certamente você vai morrer. Jesus morreu aquela maldição na cruz do Calvário. E porque Ele morreu no seu lugar e no meu lugar, Ele pode nos proporcionar vida.
E queridos, eu quero fechar dizendo o seguinte: quando lá na criação, quando Deus disse isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas Ele criou o casamento, o casal, e ordenou que eles formassem família, Deus disse: isso é muito bom. Essa é a vida que Deus tem para você e para mim. Essa é a vida. Mediocridade é se ficar com menos do que isso. Eu creio que o convite que você já deve ter ouvido, e se não ouviu, eu faço hoje, eu estou aqui debaixo da autoridade do pastor Luciano. Eu quero dizer para você: encontrar-se com Cristo, render a sua vida a Cristo, entregar-se ao Senhor Jesus, é o único caminho para ter zoe, vida na sua plenitude. Não porque você merece, mas porque Ele oferece e Ele proporciona. Que as nossas famílias sejam centradas totalmente na palavra de Deus. Nós temos a advertência, nós temos a instrução e nós temos essa promessa. Não deixe essa promessa cair no vácuo. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra e submissos inteiramente ao Senhor, nós te bendizemos por aquilo que o Senhor tem revelado para nós. E nós clamamos que a unção e a ministração do Espírito Santo nas nossas mentes e nos nossos corações nos coloque em harmonia, em sintonia com a Tua palavra. Eu não sei, Senhor, o que envolve a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e de amigos ou amigas que estejam aqui presentes. Eu não sei. Mas o Senhor conhece cada coração. E eu te peço que o Senhor traga consolo a quem precisa ser consolado. Que o Senhor traga orientação para quem está desorientado. Que o Senhor traga confronto para quem tem vivido em desobediência. Mas acima de tudo, para que o Senhor seja glorificado na Tua palavra eterna. Assim nós oramos e assim nós pedimos, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, quem recebeu essa palavra abençoada, Deus abençoe, pastor Vitor. Uma instrução de uma pessoa que nós vemos aí, que tem a prática, né? A irmã Soraya, pastor Vitor, tem 5 filhas, 11 netos, e eles têm vivido essa realidade e é o que nós queremos viver para a nossa família. A grande realidade, irmãos, é que o inimigo está querendo destruir os valores da família, a união da família, o amor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos agora fazer algo que nós fazemos parte, faz parte do culto. O pastor Vitor veio de Indaiatuba. Olha que amor, que dedicação. Eles saíram de lá 3 horas da tarde, imagina. Ele é descendente de alemão, né? O senhor é descendente de alemão, né? E ele chegou aqui na igreja às 5h10. O culto começa às 6h30. Eu tinha acabado de vir do serviço com a Lili, que eu fui buscar ela lá, trabalha lá na Cantareira, longe. Trabalha de domingo, minha esposa. Ele: pastor, eu já cheguei. Eu falei: meu querido, o senhor chegou muito antes. Mas aí nós corremos para cá. Estamos felizes porque é melhor chegar antes do que depois, né? Atrasado, todo. Então, nós vamos. Ele não pediu nada. Ele não falou: eu só vou se você me der X. Tem uns pregadores aí, cara de pau, que quer vir pregar na igreja e liga e avisa: eu vou se você me der X de oferta. Não, aí não vem. Mas o pastor veio voluntariamente. Mas nós não vamos deixar ele sair com a gasolina, com o pedágio, com as despesas do bolso dele. Os irmãos concordam, meus irmãos? Isso nós vamos custear. Então eu quero que você capriche aí, com amor e carinho, e nós vamos contribuir agora. Cadê o irmão Ricardo? Vai reger, né? Então nós vamos louvar ao Senhor com um hino. E nesse hino você quer passar a maquininha, passa. Depois tem os livros. O senhor vai falar um pouquinho depois no final dos livros, de cada tema, daquela passadinha. É depois, no finalzinho, tá bom? Mas depois, treinar filhos a cuidar joias. Eu estou lendo esse livro, muito bom. O senhor só trouxe 5 desse aqui?
Tem um site, só pedir, tá bom. Mas ele tem 5 desses e de outros temas também, tá bom, irmãos? Então, vamos nesse momento com alegria contribuir. Como eu falei, ele não pediu nada. Ele não falou, eu estou indo vinculado, não. Ele veio com todo amor e carinho. Mas não é justo um casal vir de Indaiatuba e nós não abençoarmos ele com todas essas despesas. Vai ser muito bom, porque o Senhor falou conosco. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor com alegria e contribuir. Depois, nosso presbítero fará a leitura do texto sagrado e passamos adiante nessa parte também maravilhosa da ceia. Ainda existem algumas pessoas que estão contribuindo e nós estamos adorando ao Senhor nosso Deus, irmãos. Ele é rico em bondade, em misericórdia, Ele é rico em graça, e eu quero essa vida abundante. Você deseja essa vida a cada dia? Eu quero. Essa vida supera toda crise, toda crise.
Essa vida abundante nos traz alegria, certeza de vida eterna. E você já imaginou viver eternamente nessa alegria com Deus, com Jesus, vendo lá os seus entes queridos? Vai ser muito bom. Todos contribuíram. Tem alguém ainda que está aí querendo contribuir? Está ali o irmão Gilmar. Aqui na banda, vocês já contribuíram, já passou aqui. Está tudo bem? Então eu convido a igreja a nesse momento mais uma vez, por favor, se coloque em pé. Nós estamos fazendo agora um ato que é o memorial, a leitura do texto sagrado com o nosso presbítero irmão Aparecido, e em seguida ele mesmo vai estar orando, consagrando o pão, e nós daremos prosseguimento nesse maravilhoso memorial, aliança. Jesus morreu por nós e nós estamos aqui para agradecer a Ele por isso. Amém, igreja? Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Juntos reunidos, mais uma noite, para juntos adorarmos, glorificarmos, enaltecermos e bendizermos ao nome do Senhor. Porque a Ele toda honra, glória e louvor. Temos muito, graças a Deus, né? Participamos da 10ª Santa Ceia do Senhor, na qual fazemos em memória de Ti. Vamos estar compartilhando a palavra que se encontra no 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Até aqui. Oramos. Deus maravilhoso, cuja presença nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos fazendo esse memorial, na qual fazemos em memória de Ti, até a sua vida, até você buscar cada um de nós, ou a igreja do Senhor, participando do corpo do Senhor, na qual o Senhor Jesus vai nos ensinar a sua memória. Te apresento, Senhor, esse pão, na qual o Senhor Jesus vai simbolizar o seu corpo, em nome de Jesus, Ele consagra o Senhor Jesus, na qual fazemos sim, Senhor, como igreja do Senhor, está consagrado em nome de Jesus. Podeis aceitar, vamos continuar, irmãos, na reflexão da palavra, desse amor, dessa entrega, desse ato tão sublime de Ele vir a nós. Isso é profundo. O pastor foi muito sábio. Nós não iríamos até Ele, mas Ele veio até nós. Então, vamos agradecer cada segundo, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que maravilha! Isso nos faz chorar, isso nos faz refletir. E lá na eternidade, nós iremos falar: meu Deus, é muito, infinitamente mais do que eu imaginava. Tenho certeza disso. Lá na eternidade, nós acho que vamos dizer: eu deveria ter sido muito mais dedicado. Eu deveria amar mais. Mas Ele é muito bom, Ele é maravilhoso. Então, louvemos com alegria, e os nossos ministros aqui, com as suas luvas, tudo bonitinho, estão partindo o pão,
com o Ricardo. Aleluia. Partido por mim.
maravilha! Estava aqui pensando, igreja, sobre o poder transformador de Jesus. Na noite em que houve uma decepção, na noite em que houve uma separação ali, porque um discípulo traiu ele, e na noite em que ele foi traído, ele transformou aquele dia, aquela noite, na noite da comunhão. Olha só, igreja, foi ali que ele deu o pão, estabelecendo a ceia. Ele disse, na noite em que ele foi traído, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Acabou ali sendo aquela noite que Judas, talvez o próprio inimigo, pensou, vamos ferir o coração dele, vamos deixar ele abatido, vamos deixar ele triste. Mas ali ele estava estabelecendo a ceia maravilhosa, igreja, está vendo? É superação. Vocês já perceberam que semana da ceia acontece cada coisa? Já percebeu já? É cachorro que sai correndo atrás de você, é moto que quase te atropela, é carro. Hoje, eu vindo do serviço, um carro vindo para cima de mim, quase bateu. Se eu não jogo para a direita, fui na Dutra, estava vindo na Dutra, o cara jogando para cima de mim, aí eu estava ligado, graças a Deus, tem que andar ligado, joguei para a direita, a varoa falou, você não joga para a direita, ele ia bater de lado. Porque o inimigo não quer a tua comunhão, ele não quer ver você bem com Deus. Mas mais uma noite nós estamos vencendo para a glória de Deus. Então nós convidamos a igreja novamente a ficar em pé. Todos participaram? Todos participaram? Todos participaram, né? Na galeria. Pastor, Deus abençoe. Então nesse momento, nosso pastor Eliezer vai ser o instrumento de Deus orando para nós consagrarmos o cálice, pastor. Glorioso Deus e Pai, Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos novamente, ó Deus, desta vez apresentando, Senhor Jesus, este suco de uva, que seja, ó Deus, neste momento, o Teu sangue em memória do Teu sacrifício na cruz do Calvário, repartido em nosso meio, Jesus, para que venhamos a nos lembrar do Teu sacrifício, Senhor Jesus, de tudo quanto o Senhor passou, pelo amor, Senhor, que tens a cada um de nós. Deus de misericórdia, que possa esse Teu sangue pedido, Senhor Jesus, aqui partir em nosso meio, ser, ó Deus, a lembrança do Teu sacrifício, trazendo cura, libertação, trazendo esperança, trazendo renovo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que venhamos sempre guardar o Teu sacrifício, Senhor Jesus, mantendo vivos em nós a lembrança, Senhor, daquilo que Tu fez, Senhor Jesus, da Tua obra de amor e de salvação pelas nossas vidas. Deus de misericórdia, seja conosco nesta noite, que venhamos sempre que faça em nós morada eterna. Ali, Senhor, fique conosco naquele local enquanto tememos a Tua palavra de toda a Tua bondade, de todo o Teu perdão demonstrados a toda a alma. Em nome de Jesus, seja conosco, nos consagramos assim para que seja bênção para a em glória nossas do Teu vidas. nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor com essa canção linda e participar desse cálice que representa o sangue purificador. Pelo sangue nós somos purificados. Glória a Deus. Só o Teu nome, Senhor, que é acima de todos os nomes. Oh, soberano Deus. Oh, soberano Deus. Aleluia, Jesus. Oh,
toda a glória, honra, adoração, louvor, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia. E as obras que ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro Sinta essa paz no seu coração. Aleluia. Sinta esse amor no seu coração. Santo é o teu No nome. mundo que se fala tanto de ódio, tanta Aleluia. guerra, tanta briga, tanta ideologia, Santo eu és tenho razão. Pai, aleluia. Nós viemos a um culto para ouvir. Digno és de toda Eu a te glória, honra, amo. adoração. Eu dei a vida por você. Engrandecido e E exaltado logo seja o nome nós do vamos Senhor. morar com ele no céu, igreja. Santo é o teu Eles nome, Pai. permanecem no meu Aleluia. amor, irmão. Não deixa nada tirar você desse amor. Deus Muitas poderoso, coisas queremos tirar desse aleluia. amor, mas não vamos deixar. Porque esse amor nos transporta para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Grande É o nosso Deus. E as obras que ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus. Santo é o teu Tu nome. és maravilhoso, Senhor. Deus poderoso, Tu és digno santo de és, adoração. Pai, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Santo Por é o esta teu nome, dádiva, por esta digno graça, és de por toda este glória, favor. honra, louvor e Tu és adoração. maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus Aleluia. por fazermos parte desta tão seleta e privilegiada lista. Sabe o que eu estou querendo dizer? E você ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é um privilégio. Quando você ouvir o seu nome ser chamado, aleluia.